Pense num assunto que você precisa saber quando estamos falando de frações. Não importa se você vai somar, subtrair, multiplicar ou até mesmo estar estudando um outro conteúdo como porcentagem, probabilidade, razão. Toda vez que você se deparar com uma fração, vai precisar lembrar da aula de hoje. Então eu nem preciso dizer o quanto esse vídeo é importante, né? Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é te ajudar a superar qualquer dificuldade que você tenha na matemática. Então aproveita para curtir e se inscrever no canal, que eu garanto que você não vai se arrepender. Vem comigo. Para simplificar uma fração, o que vamos fazer é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, repetindo, pelo o mesmo número. Então você vai pensar assim, qual é o número que divide 2 e divide 4 ao mesmo tempo? É o número 2. Por quê? Porque aqui em cima é par e aqui embaixo também é par. Toda vez que for par, pode dividir por 2 sem medo que vai dar certo. 2 dividido para 2 vai dar 1 e 4 dividido para 2 vai dar 2. Veja agora, qual é o número que divide o número 1 e o número 2 ao mesmo tempo? Só tem quem? O número 1, que é o que divide todos os números. Mas se eu dividir 1 para 1, vai dar 1. E se eu dividir 2 para 1, também vai dar 2. Não muda nada. Quando isso acontece, significa que encontramos a fração irredutível, que não dá mais para simplificar. E perceba que essas duas frações elas são equivalentes. Isso aqui é um sinal de igualdade, não é? Então significa que essa é igual a essa. Veja só, se eu pegar R$2 e dividir para 4 pessoas, vai dar quanto? 50 centavos para cada. Se eu pegar R$1 e dividir para 2 pessoas, também vai dar 50 centavos para cada. Ou seja, esse valor é igual a esse valor. E aí já fizemos a simplificação perfeitamente. Agora, esse exemplo aqui eu coloquei de propósito, porque é um erro muito comum e eu não quero que você cometa. Veja o que acontece aqui. Tem aluno que pensa, aqui é par, eu posso dividir por 2, e o 9 eu posso dividir por 3. E faz dessa forma. Aí faz 4 dividido para 2, 2, e 9 dividido para 3, 3. E acha que isso está certo, mas não está, porque dividiu o numerador e o denominador por números diferentes. E aí, o sentido de igualdade já não faz sentido. Pensando naquela mesma ideia que eu fiz anteriormente. R$4 dividido para 9 pessoas dá aproximadamente 45 centavos. R$2 dividido para 3 pessoas dá aproximadamente 65 centavos. É totalmente diferente. Então não faz sentido fazer isso. E é um erro comum, mas se você fizer, vai estar errado, tá bom? Então sempre lembre-se disso. Tem que ser o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Pode ser qualquer número, contanto que seja o mesmo. Vamos fazer aqui outros exemplos para você entender bem essa ideia. 48 e 60. Professor, é par. Posso dividir por 2? Pode. Como aqui é par, eu vou dividir por 2 e o 60 também por 2. Toda vez que o número for par, você pode dividir por 2 que vai dar certo. 48 dividido por 2 dá para fazer de cabeça. Como é que você faz? Você divide. No lugar de pensar em 48, você pensa em 40, depois em 8. Então, R$40 dividido para 2 pessoas fica 20. 8 dividido para 2 fica 4. Então o resultado é 24. E você segue essa lógica para todos os números que dá bom. 60 dividido para 2 fica 30. Aqui é par e aqui também é par. Então eu vou continuar dividindo por quanto? Por 2. Dividido para 2 fica 12 para cada. E 30 dividido para 2 fica 15 para cada. Veja, dá para dividir por 2 ainda? Esse dá, mas esse não, que é ímpar. Qual é o número que divide 12 e divide 15 ao mesmo tempo? É o número 3. E você lembra por que é o número 3? É importante, tá? Senão você trava aqui. Você para e acha que não dá mais para dividir. Quando é que um número dá para dividir por 3? É quando a soma dos seus algarismos, você faz uma soma. Quando a soma cair na tabuada do 3, então divide por 3. 1 mais 2 é 3, então 12 divide para 3. 1 mais 5 é 6, está na tabuada do 3, então 15 também divide para 3. Essa é diferente, tá bom? Tem aluno que acha que o 2 é quando é par, tá certo? E o 3 é quando é ímpar. Não, que 12 é par, mas também divide por 3. Então a do 3 você tem que fazer uma soma e verificar se a soma cai na tabuada. 12 dividido para 3 é 4. 15 dividido para 3, 5. Tem mais algum número que dá para dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Não, apenas o número 1. Então acabou. Essa daqui é a fração irredutível. Já está
simplificada ao máximo. Agora veja bem, você não é obrigado a começar pelo 2, tudo bem? Você também poderia começar pelo 3. Na verdade, você pode começar por qualquer número. Quanto maior o número você começar, melhor vai ser. Então, quando você perceber um número grande que divide tanto o de cima como o de baixo, comece por ele, que vai ser melhor. O ideal é sempre simplificar pelo MDC, o máximo divisor comum. Se você souber e você dividir, vai acabar a conta num instante. Por exemplo, o 48 e o 60, o MDC entre eles é o 12. Então, se você tivesse percebido que aqui dá para simplificar por 12, já seria direto. Perceba, 48 dividido para 12. Ó, 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48. Então, 48 dividido para 12 é 4. Ó, já é o final. 60 dividido para 12, de novo. 12, 24, 36, 48, 48 mais 12, 60, 5. Então, todo esse pedaço aqui seria pulado, você já sairia daqui, para o final. Então, quanto maior o número, melhor para você. Só que é difícil você perceber, durante o cálculo, qual é o maior número que divide, entendeu? Não é tão simples assim você perceber que o 12 divide. Se você perceber, ótimo, vá nele, vá no maior. Mas perceber que o 2 divide é muito mais fácil, porque toda vez que for par, o 2 divide. Então você pode fazer assim, tá bom? Ir dividindo por 2, depois por 3, depois por 5, o número que der, que vai dar certo. Não precisa ter pressa, você vai chegar no resultado final. Se você perceber um número maior, divida por ele que você vai ganhar tempo, mas não é obrigação. Contanto que você divida o número em cima igual ao de baixo, vai dar certo, no final vai chegar no mesmo resultado. Perceba agora esse exemplo aqui, vai ser interessante isso, ó. 300 e 180. Eu posso dividir por 2? Posso, porque aqui é par e aqui é par. Ficaria 150 em cima, 90 embaixo. Eu posso dividir por 5? Posso. Quando é que dá para dividir por 5? Quando termina em 0 ou 5. Então eu poderia dividir por 5 e por 5 esse aqui. Mas melhor que ele seria o quê? Dividir por 10. Por quê? Toda vez que terminar em 0, toda vez, professor, quando terminar em 0, divide por 10. E é por isso que eu tenho certeza que você já viu algum professor, quando tem 0 aqui, fazer assim, ó, corta esse com esse. O que é que ele está fazendo por trás? Dividindo por 10. Professor, posso cortar assim? Pode, na verdade deve. Mas é importante você saber o que está por trás disso. Por que é que a gente corta e corta? Porque 300 dividido para 10 é 30, então é a mesma coisa que cortar. 180 dividido para 10 é 18. Então, fica mais fácil, no lugar de você dividir, simplesmente cortar. Se tivesse um 0 aqui e outro 0 aqui, eu cortaria também. Eu estaria simplificando por 100. Então, quanto maior o número, melhor vai ser. Então, aqui vai ficar 30 em cima, né? E aqui embaixo 18. E agora, acabou? Não, porque 30 é par, 18 também. Então, eu posso dividir por 2 e tenho que fazer isso, tá bom? Não posso parar aqui. 30 dividido por 2 é 15. 18 dividido para 2 é 9. Acabou ou tem algum número que divide? Tem quem? O número 3. 2 não divide mais, mas 3 divide. 1 mais 5 dá 6, está na tabuada. E 9 também está na tabuada. Então dá para dividir por 3 e eu preciso fazer isso, né? 15 dividido para 3 é 5. 9 dividido para 3 é 3. Agora sim acabou, porque nenhum número divide o 5 e o 3, somente o número 1. Agora, por que é que eu digo que é tão importante esse assunto? É porque tem vezes que a gente está estudando um outro conteúdo. Por exemplo, probabilidade. Aí você vai fazer alguma conta. Quando chega no final da conta, você encontra 48 sobre 60. Quando você vai lá nas alternativas, não tem 48 sobre 60. Vai ter o quê? 4 sobre 5. E aí você pensa, errei a conta. E volta tudo do início achando que foi algum cálculo mal feito. Mas na verdade não. Só está faltando o quê? Simplificar. Então é muito difícil que uma questão deixe a fração sem ser simplificada, tá bom? Dificilmente você vai encontrar, como ali no início, 2 sobre 4. Você vai encontrar a resposta final, 1 sobre 2. Ou seja, vira meio que uma obrigação. Teve uma fração, dá para simplificar, você será obrigado a fazer isso, porque a questão ela vai exigir. Então esse conteúdo, não importa o que a gente estiver fazendo, ele vai ser importante. Daqui para frente eu vou estar sempre relembrando esse conteúdo com você. Quando a gente estiver falando sobre divisão de frações, no final eu vou falar, agora está faltando o quê? Simplificar, porque vira uma obrigação, tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Veja que aqui eu comecei por 2, aqui eu comecei por 10, e essa precisamos saber qual é o número que vamos começar. Ó, 2 dá para dividir? Não, porque aqui é ímpar. Dá para dividir por 10 para cortar o 0 com 0? Também não, porque aqui não tem 0. Agora veja, dá para dividir por 3? Vamos ver.
3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Está na tabuada, divide por 3. 9 mais 0, 9. Está na tabuada, também divide por 3. Então eu posso dividir por 3 aqui. Outro número que eu poderia dividir seria o 5. Por quê? Porque termina em 5 e termina em 0. Então você poderia dividir por 5. O número que você botar aí vai dar bom. Eu vou começar pelo 3, certo? Mas, como divide por 3 e também divide por 5, eu poderia dividir por 15. Significa que dá para dividir por 15. Então, se você dividir por 15, melhor ainda. Só que também tem uma desvantagem, porque para fazer a conta de divisão 315 dividido para 15, para fazer de cabeça não é tão simples. Aí você pode precisar recorrer ao algoritmo da divisão. E por 3 dá para fazer de cabeça? Não dá? Veja, 315 você pode pensar como? Pensa em 300. 300 reais dividido para 3 fica 100. 15 dividido para 3 vai ficar 5. Então a resposta é 105. Por isso que às vezes colocar números pequenos também é bom, porque dá para ir fazendo os cálculos de cabeça. 90 dividido para 3 fica 30 para cada. Então aí, tranquilo. Dá para dividir por 3 ainda? Vamos ver, 1 mais 5, 6, está na tabuada, divide por 3. 3 mais 0, 3, está na tabuada, também divide por 3. Então vamos continuar aqui por 3. 105 dividido para 3 vai ficar 35. 30 dividido para 3 vai ficar 10. Dá para dividir por 3 ainda? Veja, 3 mais 5 é 8, já não dá. Tá vendo que funciona? Aí agora você testa o 5. Aqui termina em 5, aqui termina em 0. Então dá para dividir por 5. Vou dividir por 5 esse e vou dividir por 5 esse. 35 dividido para 5 dá 7. 10 dividido para 5 dá 2. Tem algum número que divide o 7 e o 2 ao mesmo tempo, diferente de 1? Não. Então aqui já encerrou a simplificação. Vamos para a próxima. 96 e 132. Professor, é par, eu já sei, posso começar por 2. Isso mesmo. Foi par, comece por 2 que vai dar bom. 96 dividido para 2. Como é que pensa para fazer de cabeça? Primeiro você pensa em 90 reais. 90 para 2 é 45. 6 para 2 é 3. Então fica 48. Entendeu como é que funciona? Se você não conseguir fazer assim de cabeça, tudo bem. Você monta a conta de divisão e faz isso, que vai dar certo também. 132 dividido para 2, você pensa, 100 dividido para 2 é 50. 30 dividido para 2 é 15, já tem 65. E 2 dividido para 2 vai dar 1. Então 65 mais 1, 66. Percebeu como é que funciona para fazer de cabeça? É bom praticar isso, mas se não conseguir, monta o algoritmo da divisão que você vai chegar nesse resultado. Como aqui ainda é par, eu continuo colocando 2. 48 dividido para 2 vai dar 24. 62 dividido para 2 vai dar 33. Dá para dividir por 2 ainda? Esse aqui é ímpar, não posso. Então eu vou verificar se o 3 divide. 2 mais 4, 6. Está na tabuada, divide. 3 mais 3 é 6, também está na tabuada, divide por 3. 24 dividido para 3 vai dar 8. E 33 dividido para 3 vai dar 11. Não tem nenhum número que divide o 8 e o 11, então encerrou a simplificação. Então perceba uma coisa, que para você mandar bem aqui, é fundamental que você saiba quando um número divide, quando o 2 divide, quando o 3 divide, quando o 5 divide. Então esse assunto se chama critérios de divisibilidade. E eu já fiz o vídeo aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição. E também aqui para você ser encaminhado. Se você se perdeu nessa parte de saber qual é o número que divide, você precisa assistir esse vídeo, porque ele é fundamental para você conseguir compreender esse conteúdo. Aqui eu estou ensinando passo a passo, então nada que eu comentar eu já não terei falado antes. Então, por exemplo, eu falei que se você não conseguir fazer de cabeça, você monta o algoritmo da divisão. Então tem vídeo sobre isso, sobre como fazer uma divisão. Então pode ir aqui embaixo, que eu vou deixar o link na descrição para você ser encaminhado e conseguir entender o assunto perfeitamente. Principalmente o de critérios de divisibilidade. Se você não assistiu, não perca esse vídeo. Vai lá, confere e depois volta aqui para você perceber o quanta diferença faz saber essas regrinhas de cabeça. Você vai ficar muito rápido nos cálculos e vai ganhar tempo em assuntos que são preciosos. Esse assunto de simplificação de frações, quando a gente for estudar em regra de 3, ele fará toda a diferença. Porque no lugar de você fazer conta com 48 sobre 60, você vai fazer conta com 4 sobre 5. E é totalmente diferente, tudo fica mais fácil. Então vale a pena rever esse vídeo, voltar se você não entendeu alguma parte, porque com certeza você não vai se arrepender. Espero que tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e principalmente de ativar o sininho para não perder as novidades que eu vou postando aqui. Muito obrigado por ter visto o vídeo e até a próxima, um forte abraço.